Começa agora mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho do Estado de Goiás. Justiça do Trabalho Goiana implanta sistema de cálculo para apresentar já na sentença o valor da ação trabalhista. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Hora Extra dedica esta edição às trabalhadoras. Reportagem comenta a situação da mão de obra feminina no mercado de trabalho. E a nossa convidada do quadro de entrevistas, desembargadora Cátia Maria Bontempo, esclarece quais os direitos conferidos à mulher trabalhadora. A 18ª região quer estender para as 36 varas do trabalho existentes no estado de Goiás o sistema de sentença líquida, em que o juiz profere a sentença com os valores exatos da condenação. O sistema está sendo aplicado na 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, como projeto piloto, e os resultados mostram que aumentou o número de acordos entre as partes litigantes. Uma sentença em que as partes já ficam sabendo exatamente o quanto terão de receber e de pagar. Este é o conceito de sentença líquida, que está sendo aplicada na 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, como projeto piloto. A experiência foi iniciada em agosto do ano passado, e o balanço é de que o novo sistema melhorou a prestação jurisdicional, com registro de considerável aumento no peticionamento de acordos após a publicação da sentença condenatória, já com o valor liquidado. O assunto foi tratado em reunião realizada no gabinete da presidência, quando o desembargador Elvésio Moura dos Santos conheceu os procedimentos que estão sendo aplicados no projeto piloto. Diretores da área judiciária do tribunal também analisaram medidas legais do novo sistema e como operacionalizá-lo na capital e no interior. Ainda foram feitas ponderações sobre a atuação do setor de cálculo, que irá trabalhar em conjunto com os juízes das varas para cumprir os prazos de publicação da decisão condenatória. A juíza Elza Cândida da Silveira, titular da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, e o juiz auxiliar Platão Teixeira de Azevedo Neto mostraram-se entusiasmados com a utilização da nova ferramenta. E entendemos que houve muita celeridade processual. Essa é a maior vantagem desse procedimento, porque tanto nos ajuda nos acordos posteriores à sentença, que o pessoal tenha condição de saber o valor real do processo, então há interesse em fazer acordo, principalmente com as pequenas e médias empresas, e nos processos de menor volume, evidentemente. Com a publicação da sentença líquida, há uma concentração da discussão dos cálculos na fase recursal do recurso ordinário. Então, o recurso cabível é o recurso ordinário, para discussão tanto dos direitos quanto dos valores a eles atribuídos. Então, na fase do recurso ordinário é concentrada as duas discussões, quanto ao direito e quanto aos valores devidos. Implantado inicialmente pelo TRT do Estado de Sergipe, o projeto de sentença líquida tem sido recomendado aos demais tribunais regionais pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Agora, o desafio da administração do TRT da 18ª região é colocar o sistema em funcionamento nas 36 varas do trabalho existentes no estado de Goiás. A nossa intenção é que o segundo grau também faça a sua adesão a esse novo modelo de publicação de sentença, porque o sucesso dessa nova ferramenta, que se traduz em vantagens para as partes, se traduz em vantagens para o jurisdicionado e para o tribunal como um todo, somente será completo se, além de a sentença no primeiro grau ser líquida, o acórdão com uma eventual reforma dessa sentença também for publicado de forma líquida. Aí sim nós teremos o sucesso pleno do programa. O sistema jurídico brasileiro confere proteção ao contrato de trabalho da mulher, proibindo a discriminação salarial e possibilitando iguais oportunidades de ingresso e manutenção no mercado de trabalho. As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço. Na prática, porém, ainda existem algumas diferenças, principalmente quando o assunto é salário. Pesquisa recente do Ministério do Trabalho demonstra que as mulheres ganham 16,8% menos que os homens no Brasil. Segundo dados do governo federal, 41.700.000 mulheres ocupam o mercado de trabalho no Brasil, em um universo de 96 milhões de trabalhadores economicamente ativos. A conquista deste mercado pela mulher
precisou da ajuda da lei, que garantiu uma maior proteção contra discriminações de toda sorte. A CLT dispõe sobre o acesso da trabalhadora ao mercado de trabalho e proíbe, por exemplo, considerar o sexo para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão na carreira. Mas na prática, apesar da proteção da lei, são os homens que ainda ganham mais. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho, mulheres ganham 16,8% menos que homens no Brasil. Para o Procurador Regional do Trabalho, Luiz Eduardo Guimarães Bojar, a diferença na remuneração de homens e mulheres se explica pelo fato de que a inserção marcante da mulher no mercado de trabalho é muito recente. Se hoje está em 16%, há uma década atrás certamente era muito maior. E na próxima década certamente será menor, porque a evolução não volta, não vai para trás. Isso nós temos certeza. O processo de integração da mulher do mercado de trabalho, ele vem se aperfeiçoando e vem se aprimorando e certamente nós vamos alcançar um patamar de relativa isonomia nesse tratamento. É só uma questão de tempo. Na sua profissão, existe discriminação da mulher no mercado de trabalho? Geralmente existe. De que forma que ela acontece? Geralmente, eles têm uma visão de que a arquiteta vai apenas para a parte de interiores, para a parte de decoração, e o engenheiro fica encarregado com a parte da obra, com a parte de... principalmente dessa parte no começo de fundação, de estrutura, mas também os arquitetos fiscalizam essas obras e estão sempre a par, né, em todo o processo da construção. Você já tem assim, um caso concreto de amigas que foram discriminadas por serem mulheres na hora de uma contratação? Já vi muito, principalmente quando em empresas eles pedem estagiários para quando estão no processo de início da obra, geralmente eles preferem os homens, né? A gente sempre fica sabendo pela mídia, imprensa, sobre a discriminação quando você vai contratar mulheres. E eu ouvi outro dia de uma amiga, onde ela foi indagada se ela pretendia casar-se e ter filhos. E com a resposta positiva, ela não obteve sucesso na contratação dela em uma empresa. O que você acha que poderia ser feito para que essa discriminação com relação à mulher diminuísse ou acabasse de vez? Bom, primeiramente, seria importante que as leis que já existem, que as leis fossem cumpridas. Seria um bom começo. Você tem alguns institutos jurídicos que acabam gerando uma certa restrição ao mercado de trabalho da mulher. O mais notável, o mais acentuado benefício seria a licença maternidade, que acaba sendo um mito, porque nem é o empregador que paga. Quem paga a licença maternidade é a Previdência Social. Então já se encontrou uma forma de proteger a maternidade sem criar um ônus para o empregador, mas ainda assim ainda existe um mito, um preconceito, um preconceito histórico contra o trabalho da mulher por conta de um benefício que é um benefício da reprodução humana. Luiz Eduardo Bojar acredita, por fim, que a justificativa para uma maior carga de tutela do trabalho da mulher está na proteção à maternidade. A maternidade é a mais básica função social que nós conhecemos, é a permanência da espécie humana. Então, a maternidade precisa ser protegida, tutelada. E, quando você cria mecanismos de proteção à maternidade, sob um enfoque de proteção ao mercado de trabalho da mulher, você pode, em determinados momentos, criar resistência ou preconceito contra a mulher. Então, é muito importante a evolução que a ordem jurídica vem tomando, na medida em que, quanto mais igualdade você garante no tratamento, no mercado de trabalho entre homem e mulher, menos discriminação contra essa mulher você vai ter. E mais proteção à maternidade você vai conseguir alcançar. Do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção.
seguir, a desembargadora federal do trabalho, Kátia Maria Bontempo de Albuquerque, esclarece sobre os direitos da mulher trabalhadora. Voltamos já. A Revolução Industrial trouxe várias mudanças na organização social, decorrentes, sobretudo, da utilização da mão de obra feminina. No início, compelidas pela miséria e pela necessidade de ajudar no sustento de suas famílias, elas trabalhavam até 16 horas seguidas por salários bem inferiores aos dos homens. Exploração e intolerância, que teve no dia 8 de março um vergonhoso desfecho, quando cerca de 130 operárias de uma fábrica de Nova York, durante um protesto em que reivindicavam melhores condições de trabalho, morreram queimadas em um galpão onde foram trancafiadas. Atualmente, no dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A data é um marco na luta feminina pela igualdade de direitos e condições conferidas ao homem. Para falar sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, seus direitos e garantias, nós recebemos hoje a desembargadora federal do trabalho, Kátia Maria Bontempo de Albuquerque. Doutora Kátia, muito obrigada pela presença. A honra é toda minha. Doutora Kátia, o que a mulher trabalhadora pode festejar após tanto tempo de luta? Na minha visão, desde aquele 8 de março até o dia 8 de março vindouro, a luta foi árdua, longa, dioturna, sofrida, mas se eu tiver que definir numa palavra onde as mulheres chegaram, eu diria que nós angariamos respeito. Na relação de emprego, os direitos da mulher são os mesmos assegurados ao homem? Com certeza. Desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há distinção entre o trabalho da mulher e o trabalho do homem. Naturalmente, sendo respeitado em alguns casos a condição biológica da mulher. O tratamento diferenciado dado à mulher pode ser interpretado como sendo um privilégio e prejudicial aos demais trabalhadores? Eu não diria que pode ser interpretado primeiro como um privilégio, porque eu entendo que o homem e a mulher são seres diferentes. E a mulher, por ter a condição da forma que é, ela tem necessidades especiais e diferentes. Então eu não diria nem que é privilégio e nem que prejudica, mas que em determinadas situações ela merece e deve ter um tratamento diferenciado. A mulher hoje ocupa tripla jornada, de mãe, a de dona de casa e a de profissional. Esse tratamento um pouco diferenciado, respeitando as condições biológicas da mulher, são suficientes para equiparar a mulher socialmente ao homem? Jamais. O que nós começamos nessa entrevista hoje, dessa longa e árdua jornada de conquista por igualdade, a mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho como não poderia ser diferente. Entretanto, ela continua com os mesmos afazeres que ela tinha antes da Revolução. Ela continua respondendo pela casa, ela continua respondendo pelos filhos e hoje ainda respondendo no mercado de trabalho, e para ser competitiva ela tem que ser muito boa. Então o que acontece? Acontece que ela se divide e o homem ainda está começando a se adaptar a essa nova realidade da mulher. Não está, com raríssimas exceções, pelo menos onde eu convivo com as pessoas que eu conheço, os homens não dividem as tarefas em casa, as tarefas com os filhos. Hoje há mudanças, nós estamos caminhando. Essa luta que nós nos referimos, ela apenas começou. Nós ainda temos um caminho muito longo pela frente para atingirmos esse ponto de equilíbrio onde a mulher possa dividir essa jornada dentro de casa, com os filhos, em igualdade de condições no mercado de trabalho. Aí sim, ela estaria num patamar social de igualdade. E quais são os direitos da trabalhadora gestante? Quando você me perguntou se o trabalho do homem e da mulher sofre alguma distinção, eu te disse que não. Eu disse que eles são iguais. Entretanto, esta função biológica da mulher, que é a maternidade,
o legislador teve por bem, e com muito acerto, uma preocupação gritante de proteção não só à gestante, mas muito mais ao nascituro, à criança, para nós podermos construir uma sociedade melhor, para nós podermos ter um mundo melhor. E isso nós começamos da barriga, de quando a mulher está grávida. Então, as normas de proteção à gestante são imensas. A mulher, ela tem estabilidade no emprego até 5 meses após o parto, ela tem 120 dias de licença maternidade. Depois que a mulher der à luz, ela tem garantido, por no mínimo de 6 meses, se o médico comprovar, períodos de amamentação no período da manhã e no período da tarde. Empresas que têm mais de 30 funcionárias acima de 16 anos de idade, se eu não estou equivocada, são obrigadas a ter um local higiênico, limpo, com condições de amamentação para as crianças ou fazer convênios com o governo, com o município e com o estado. Então, a preocupação de proteção à gestante é total. Então, neste espaço, a lei ela vai resguardar sempre. É onde muitas pessoas dizem que são privilégios. Não são privilégios, são necessárias para que a mulher possa exercer o seu ofício, para que ela possa trabalhar e trabalhar bem. A senhora nos informou que a trabalhadora gestante tem estabilidade no emprego. Mas se acontecer a seguinte situação, em que a trabalhadora grávida é admitida, sem que o empregador tenha ciência do fato, mesmo assim ela tem estabilidade no emprego? Essa resposta eu gostaria que a senhora nos desse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, hoje falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. O Hora Extra está de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho com a desembargadora federal do trabalho, Kátia Maria Bontempo de Albuquerque. Doutora Kátia, no bloco anterior nós fizemos a seguinte pergunta: mesmo na situação em que a trabalhadora grávida é admitida e o empregador não tenha conhecimento do fato, ela tem estabilidade? Veja bem, desde quando foi criada essa norma de estabilidade no emprego, desde a concepção, foi muito discutido se essa concepção, se esta confirmação era para a trabalhadora ou se era para o empregador. Hoje não existe mais essa discussão. Desde que seja comprovado que a trabalhadora está grávida, desde a data, nós temos exames hoje que antigamente não eram tão precisos, da data da concepção até 5 meses após o parto ela é estável. Então, o empregador não conhecer ou não conhecer o fato dela estar grávida não vai alterar a estabilidade. O que pode alterar é que quando uma pessoa é admitida numa empresa, normalmente ela é admitida dentro de um contrato de experiência. E o contrato de experiência é um contrato a termo. Então, vamos supor que uma pessoa, uma trabalhadora, é contratada pelo prazo de 90 dias, que é o prazo máximo de um contrato de experiência. Tem um dia certo de início e um dia certo de 90 dias de término. Se neste período ela ficar grávida e comprovar essa gravidez, o contrato terminará normalmente nos 90 dias e ela não tem estabilidade. No contrato de experiência, é um contrato a termo, vencido o prazo, o contrato está terminado. Então, ela não tem estabilidade. Agora, no caso dela ser contratada, o empregador não ter ciência e, por algum motivo, vamos supor que ela não seja contratada dentro de um contrato de experiência, ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. E se ela tomar ciência dessa gestação durante o contrato de experiência e não comunicar ao patrão e continuar trabalhando, aí ela continua tendo a estabilidade. É o que eu falei, se ultrapassar o prazo da experiência, vamos supor que ela trabalhe 91, 92 dias, o contrato, ele transmuda de contrato de prazo determinado para contrato de prazo indeterminado. Independente, se for 1 dia, 2, 3, ela tem estabilidade até 5 meses. Se passar a fase da experiência, do prazo do contrato de experiência, ela terá estabilidade. E o patrão, ele pode exigir teste de gravidez para a contratação? Absolutamente. Nós, inclusive, temos uma norma que proíbe o empregador de fazer qualquer tipo de exame admissional para saber se a mulher é estéril ou se ela está grávida, porque isso é entendido como uma violação à privacidade, bem como existe uma proibição de revista íntima
às mulheres e aos homens também. Doutora Kátia, existem outros tipos de estabilidade conferidos à mulher? Olha, um exemplo que eu poderia citar, que a meu ver não é uma estabilidade propriamente dita, para mim a palavra estabilidade seria técnica ao caso, seria a recente lei Maria da Penha, que nos casos em que a mulher sofrer violência física, moral, sexual, dentro de casa, naqueles casos previstos pela lei, pode ser que o Estado tenha necessidade de retirá-la do local em que ela vive, inclusive do local que ela trabalha. Se o Estado tiver que retirar essa mulher do seu local de trabalho, o vínculo de emprego dela com o seu empregador é mantido por até 6 meses. Não é estável, a meu ver, é uma suspensão do contrato de trabalho, porque não há prestação de serviço, não há pagamento de salários. Por outro lado, a vaga dela, o cargo dela, o emprego dela está lá pelo período de 6 meses. Não é que ela não pode ser mandada embora, ela não está trabalhando. Então não é uma estabilidade, mas é uma conquista da mulher também. Doutora Kátia, a discriminação nem sempre é explícita. Na verdade, ela acontece muitas vezes de forma velada. Como, por exemplo, nos casos que a gente conhece, da indicação de homens para ocupar cargos de liderança, ascensão profissional em detrimento das mulheres. Isso configura assédio moral? E como é possível fazer prova num caso desse? Vamos por partes. Uma vez provado, configura assédio moral, sim. Por outro lado, a prova é muito difícil de ser feita. Como você mesma disse, é uma situação velada, é uma situação que a pessoa que estaria fazendo isso, ela não sai mostrando para todo mundo que ela está maltratando ou pensamento ou alguma coisa. Agora, com relação à pergunta, eu voltaria ao início da nossa entrevista de hoje. A mulher caminhou muito. A mulher, ela trilhou esse caminho desses últimos 50 anos, então a discriminação, a meu talante, ela chegou no ponto que ela queria. Então, por exemplo, eu exemplifico aqui para você. Hoje nós temos candidata à presidência da maior potência mundial, Hillary Clinton. O fato dela ser eleita ou não é detalhe, mas quando, há 50, 60 anos atrás, nós poderíamos imaginar uma mulher que naquela época não tinha o direito de saber ler e escrever, disputando, basta estar disputando a presidência dos Estados Unidos. Presidente do Chile, mulher. Presidente da Argentina, mulher. Primeira-ministra da Alemanha, mulher. Vamos ao Brasil, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, a nossa chefe da Casa Civil, nossa ministra. Então, a mulher, ela chegou aonde ela queria. E, exemplificativamente, eu diria para você que o que nós lutamos, que as mulheres lutaram, foi por igualdade. Mas eu entendo que nós temos que entender que seremos diferentes sempre. O homem e a mulher são diferentes enquanto pessoas, enquanto seres. E por isso que a mulher não pode dizer que aquelas leis protetivas, a gestação, a maternidade, sejam protecionistas. Porque somos diferentes, porque seremos diferentes. Agora que nós atingimos o nosso ponto de igualdade, atingimos. Estes são os exemplos que eu te dei. Agora, eu acredito que o que falta para nós é atingirmos esse ponto de equilíbrio para que nós possamos caminhar em igualdade em postos de trabalho, em igualdade de salários. É lei? É. Nós lutamos? Lutamos. Conquistamos? Conquistamos. Agora nós precisamos chegar nesse equilíbrio do homem, dividir o serviço, das coisas ficarem mais equilibradas para a mulher. Não que nós sejamos melhores porque nós não somos, nem que os homens sejam melhores porque eles não são. Somos diferentes e, como tal, nós devemos achar o nosso ponto de equilíbrio lutando por igualdade de condições de vida, respeitando cada um as suas diferenças. E qual tem sido a contribuição da Justiça do Trabalho em suas decisões e entendimentos no combate à discriminação da mulher? A Justiça do Trabalho, ela não atua na discriminação da mulher. A Justiça do Trabalho é uma justiça social e ela não aceita qualquer espécie de discriminação, quer de raça, cor, sexo, mulher, seja o que for. Então, não é que nós contribuímos contra a discriminação da mulher. A Justiça do Trabalho trata o homem e a mulher de forma igual. E eu diria assim que eu acredito que as mulheres precisavam entender que Deus criou a mulher da costela dele para que ela andasse ao lado dele.
ela não foi feita de um pedaço da cabeça dele para não pisar nele, nem de um pedaço do seu pé para que ela não pisasse nele. Deus fez a mulher da costela porque nós andemos lado a lado. Nós somos cúmplices, nós somos parceiros e nós não somos oponentes. Nós temos o direito à igualdade. Somos seres iguais, enquanto seres de Deus. Doutora Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.